Então, nós temos as propriedades termodinâmicas, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Tá? Nós temos a substância, entropia está aqui em preto, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Substâncias. Tá? Nós temos os fluidos incompressíveis, às vezes eles são compressíveis, tá? Nem sempre são incompressíveis, e nós temos os gases ideais. Só retificando, né? Nós temos essas substâncias, tá? De modo geral. Nós temos os fluidos incompressíveis, que eles ficam numa situação particular, e os gases ideais. Bom, vamos lá. Entalpia. O que é entalpia? Energia interna mais pressão vezes volume. Tá? A entalpia na base mássica é o H mais U mais P vezes V. Só que aqui é tudo específico, tá? Em quilojoule geralmente é quilojoule por quilo, tá? Aqui esse Vzinho é o volume específico, tá? Metro cúbico por quilo. Então, no caso aqui, entalpia específica é o H maiúsculo, né? Dividido pela massa. E a entalpia na base molar, o H barra, é o U barra mais P vezes o V barra. Tá? E eu só esqueci de colocar um detalhe. Deixa eu fazer agora aqui já direto. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver. Se não tiver no outro, eu faço depois, tá? Essa aqui é a energia... deixa eu já fazer, já. Não lembro se eu fiz ou não. Acho que não. Então, tinha esquecido de colocar isso aqui, tá? Então, H barra é igual ao barra mais P vezes o volume V barra, tá? Tudo na base molar, ok? Então, H barra é H sobre N, tá? Então, esse Hzão é o H barra vezes o número de mols, tá? Tanto é que esse aqui é quilojoule por quilo e o H barra quilojoule por quilomol. O volume específico é volume sobre massa, energia interna, tá aqui, energia interna sobre massa, e a entalpia na base mássica, ok? Que é o mais comum. Bom, e aí nós temos os calores específicos. O calor específico é o volume constante, é definido como a derivada da energia interna em relação à temperatura numa condição no processo a volume constante. O calor específico à pressão constante é a derivada da entalpia em relação à temperatura no processo a pressão constante. E a razão entre os calores específicos é Cp sobre Cv. Tá? Isso aqui é muito usado em escoamento de gases ideais. É mais comum a gente usar o Cp, o K. E às vezes também vocês vão ver mais para frente nos ciclos teóricos, nos ciclos dos motores de combustão. Tá? A gente usa também um pouco nos exercícios, ok? Mas tem que ser comentado que se quer no processo com propriedades constantes, tá? Tem que explicar. Por quê? Nós temos exercícios com propriedades variáveis ou propriedades constantes. Então, depende do que se der. De um modo geral, quando não se fala nada, são propriedades variáveis, tá bom? Aqui nós temos o calor específico à pressão constante em função da temperatura, tá? Como que ele varia com a pressão, tá? Então, conforme a pressão vai aumentando, esse calor específico aumenta um pouco, tá? Mas depende aí do caso da temperatura. Aqui é numa temperatura de 100 Kelvin, né? Normalmente a gente trabalha aqui, né, 200, 300, até quase 1000, que são os valores tabelados, tá bom? Mais ou menos, né? Que tem aproximações para líquidos utilizando os dados de líquido saturado, tá? Prestem muita atenção nisso, que nós vamos usar isso aqui, tá? Então, se você tem uma condição de líquido, seja ele subresfriado ou comprimido, tá? Ao invés de, como às vezes não tem valores tabelados e os valores são muito, muito próximos, né? Praticamente iguais, a gente vai usar a condição de líquido saturado para a mesma temperatura, independentemente da pressão. Para a entalpia, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A entalpia do líquido vai ser igual à entalpia do líquido saturado para a mesma temperatura, mesmo que a pressão seja diferente. Bom,
O modelo de substância incompressível, tá? Nós temos aqui que o calor específico, o volume constante, é ΔU sobre ΔT, tá? A entalpia é a energia interna mais a pressão vezes volume. Quando se deriva o ΔH em relação à temperatura e o ΔU em relação à temperatura, essa derivada, tá? Essa variação derivada do PV, isso aqui é zero, tá bom? Então, essas duas derivadas são iguais. Então, o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico ao volume constante, eles são iguais, mas isso só é válido para fluidos incompressíveis. A substância incompressível. Serve para sólido também, tá? Líquido ou sólido. Então, ó, a variação da energia interna para um fluido incompressível, você tem essa variação da energia interna, que é a integral desse calor específico na temperatura, tá? Você tem que a variação da entalpia, a variação da energia interna mais o volume vezes a diferença de pressão, já que o volume específico é constante, tá? Você tem essa condição aqui, tá? Da variação da entalpia, tá, ok? Da entalpia, que é a integral do calor específico no diferencial da temperatura, mais V vezes a diferencial de pressão, vezes o mais volume específico vezes a diferença de pressão, tá? E aí, ó, variação da energia interna e da entalpia para o fluido, continua, né? Para o fluido, se o calor específico for constante, tá? A variação da energia interna é C vezes a diferença de temperatura, tá? E a diferença de entalpia é o calor específico vezes a diferença de temperatura, mais o volume específico vezes a diferença de pressão, tá? Bom, a constante universal dos gases, como que ela é determinada, né? Se usa uma escala pressão vezes o seu volume aqui dividido pela temperatura em função da pressão. Quando se tenta reduzir a pressão, tá? Esse resultado, né, para gases diferentes que vêm de temperaturas diferentes, eles tendem para o mesmo valor, tá? Para um valor fixo, tá? E aí nós temos que no limite de P vezes V sobre T, tá? Precisa do volume não, é volume da base molar, tá? Quando P tende a zero é igual a R barra. Tá? Então nós temos aí que pressão vezes volume é igual a N vezes R barra vezes T, ou pressão vezes volume específico na base máxima, tá? Metro cúbico por quilo, é igual a R vezes T, mas esse R já é em kJ por quilo Kelvin, tá? E aqui P vezes V barra é igual a R barra vezes T, tá? Esse V barra é o volume sobre o mol. E aqui esse R é o R barra sobre o mol e N é massa sobre o mol, tá? Então nós temos aqui o R barra 8,314 kJ por kmol Kelvin, tá? Existem essas outras unidades, mas aqui a gente vai trabalhar essa primeira, tá? Que é mais comum. E aí existe um fator de compressibilidade, tá? Que Z é igual a PV sobre RT, tá? Então é igual a esse PV barra R barra vezes T, tá? No limite, isso aqui é um gás ideal quando? Quando a pressão tende a zero, esse limite de Z é igual a 1, ou seja, o Z fica sendo igual a 1. Então, você pode considerar um gás ideal quando esse Z é igual a 1. Se ele for diferente de 1, o que acontece? Acontece isso. Tá? Z é PV sobre RT, tá? Essa aqui é uma outra temperatura, tá? Esse é chamado de pressão reduzida, e essa aqui é uma temperatura reduzida também, tá? Essa pressão reduzida é a pressão sobre a pressão crítica, tá?
E a temperatura reduzida é a temperatura sobre a temperatura crítica. A temperatura crítica e a pressão crítica, tá? Elas são tabeladas. Tá? Tem na tabela, na primeira tabela, deixa eu ver, está na primeira folha. Está na tabela A1, tá? Por exemplo, o ar, e aqui, a temperatura crítica vale 133 Kelvin e a pressão crítica vale 37,7 bar. Bom? E aí a gente tem que usar esse valor de Z e não a equação dos gases ideais. Então, nem sempre os gases podem se comportar como gases ideais, ok? Bom, tá aqui, pressão reduzida, pressão sobre pressão crítica, temperatura reduzida, temperatura sobre temperatura crítica. E volume específico pseudo-reduzido é isso aqui, tá? Esse volume aqui na base molar, o R, temperatura crítica dividido pela pressão crítica, tá? É importante entender que nem todo gás é um gás ideal, tá? O modelo de gás ideal, tá? PV igual a RT, energia interna é energia interna em função da temperatura, e entalpia em função da temperatura também, porque a energia interna é em função da temperatura mais o RT, tá? E as relações calor específico a volume constante é só derivada de U em relação a T, e nós temos a integração da energia interna, né, entre dois pontos quaisquer, a diferença, a integral de T1 a T2, CV em função da temperatura, ΔT. Tá? No caso de gases ideais, tanto a energia interna como a entalpia só é em função da temperatura. Aqui no caso, ao invés de ser o CV, é o CP, calor específico a pressão constante. A variação de entalpia é igual à integral do CP ΔT, tá bom? É análogo à energia interna. E aí, ó, nesse mesmo modelo de gás ideal, tá? H é igual a mais PV, ao invés de usar PV, podemos usar o RT, tá? Derivada de H em relação à temperatura é igual a derivada da energia interna em relação à temperatura mais o R. Daí que vem que CP é igual a CV mais R, tá? Na base mássica ou na base molar. Em razão entre os calores específicos, é CP sobre CV na base mássica ou CP sobre CV na base molar. Calor específico a pressão constante, o CP, em função de KR, KE vezes R sobre K menos 1, e o calor específico a volume constante é igual CV igual a R sobre K menos 1, tá? Não é preciso ficar decorando essas fórmulas de jeito nenhum, ok? Aqui nós temos os calores específicos para alguns gases, algumas tabelas trazem, na verdade, a razão entre o calor específico na base molar dividido pelo R barra, tá? Então, ó, de temperaturas de mais ou menos 200 Kelvin, 250 até 3.500 Kelvin tem essa tabela, tá? Esse aqui é o ar, tá bom? É essa variação aqui dessa razão, que é hidrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, vapor de água. Aqui nós temos o argônio, esse AR aqui é argônio, tá? O hélio, o neônio, o criptônio e o xenônio, tá? Percebam que o CP barra sobre R barra dele vale 2,5, bom? É constante, tá? Não varia com a temperatura. Aqui nós temos os valores do calor específico a pressão constante, a volume constante, no caso para o ar. Tá? Então, perceba que de 250 Kelvin ele vale 1,003 e para 1000 Kelvin vale 1,142 kJ por kJ. Tá? Então, é uma variação pequena, né? Não é uma variação alta. O calor específico ao volume constante vai de 0,716 a 0,855 kJ por kJ. E esse K, que é a razão entre os calores específicos, vai de 1,401 a 1,336. Tá? É uma variação
relativamente baixa. Aqui nós temos o gráfico, tá? Esse azul aqui é o CP, o vermelho é o CV, e o que está em verde é o K, tá? A variação deles, daqueles valores tabelados, bom? Bom, vamos comentar aqui, ó, né, as propriedades dos gases na base molar. Eu peguei alguns valores, tá? De 300 a 360. Nós temos, ó, tem que tomar cuidado com a tabela que eu falei, né? Aqui tem aqui vai ter uma vírgula, 9,431. É 9.431 kJ por quilomol. O barra, 6.939 kJ por quilomol. Esse S bar que está aqui, ó, ele vale isso aqui mesmo, 213,915. Tá? Essa tabela está com a anotação nossa, aqui usado no sistema internacional, tá? Aqui no Brasil. E tem que lembrar que na tabela que, né, que acho que eu passei para vocês, se eu não passei eu passo, tá? Vale 200, lá está 213,915. Então o ponto lá é a nossa vírgula aqui. Então tome muito cuidado. Tá? Por exemplo, para o monóxido de carbono, tá? A entalpia vale 8.723 kJ por quilomol a 300 Kelvin. A energia interna a 360 Kelvin vale 7.480 kJ por quilomol. Tem que lembrar que essas unidades estão em, tanto a entalpia como a energia interna estão em kJ por quilomol. Bom? Então, nós temos aqui essa variação da energia interna. Se o calor específico for constante, tá? A gente usa CV vezes a diferença de temperatura. Se o calor específico a pressão for constante, usa CP vezes T2 menos T1, tá? Para calcular essas variações, tanto de energia interna como a variação de entalpia. Tá? A gente não vai ficar toda hora fazendo integração, porque dá um trabalho, muito trabalhoso. Porque esses calores específicos são polinômios do sexto grau, muitas vezes, então, os coeficientes que multiplicam as variáveis aí, tem uns números muito quebrados. Bom, vamos lá. Calor específico a volume constante, CV é igual integral, né, de CV, delta T sobre T2 menos T1, tá? É o que vem do slide anterior, tá? Modificando. Na prática, quando nós quisermos calcular SCV, nós vamos pegar a temperatura inicial, somar com a temperatura final no processo, dividir por 2 e avaliar esse CV nessa temperatura média aí, nesse PF. Tá? É assim que a gente faz na prática. Muito mais simples. Para o calor específico médio, também a pressão constante, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai avaliar a temperatura média no processo e avaliar o calor específico, quer dizer, na verdade, calcular a temperatura média, nós vamos avaliar o calor específico a pressão constante nessa temperatura média. Tá? Bom. Relações de processos politrópicos, né? Mudando um pouquinho, né? Então, pressão vezes volume elevado a NP é uma constante. Então, ó, para o processo 2, nós podemos ter relação entre pressão e volume. Pressão vezes volume elevado a NP é uma constante. Relação entre temperatura e pressão. Temperatura ou relação entre temperatura e volume. Tá? Então aí essas relações quando nós tivermos processos politrópicos em uma determinada situação. Tá? Tem que ser falado mesmo. E aí nós temos o trabalho em processo politrópico, ó, tá aqui. Tá? P vezes V elevado a NP é uma constante, então essa integral de PdV, tá? Esse pressão é uma constante vezes o V elevado a menos NP, que fazendo a integral cai nessa fórmula, tá? Ou podemos trabalhar com a equação desse jeito, tá? Lembra que aqui tem um M, aqui tem um R, tá? No processo isotérmico,
Ah, tá. Esse MP tem que ser diferente de menos 1, perdão, de 1, senão não tem jeito. Ele vai ser igual a 1, vai ser o caso de processo isotérmico, tá? Então, integral de PDV, P1 vezes V1 vezes ln de V2 sobre V1, que é igual a P2 vezes 2 vezes V2 ln de V2 sobre V1, que é igual a MRT vezes ln de V2 sobre V1, tá? Isso aqui, ó, essas equações aqui só servem para gases, tá? Gases ideais aí, que servem para essa situação, não serve para substâncias puras, tá?